Bom dia, graça, paz e bem a todas e todos, amém? Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, mais uma vez, dividindo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem me feito refletir nesses últimos dias. Para você que está em casa ou em qualquer outro lugar que nos acompanha, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que você possa aproveitar este momento também para se conectar com Deus. Não deixe de curtir, de compartilhar também essa mensagem e outras mensagens também aqui da nossa casa, para que Deus se achegue, né? E que essas pessoas outras pessoas possam ter esse momento juntamente com Ele e receber aqui essa graça, essa paz, essa alegria que Ele nos dá. Amém? Que bom estar aqui com vocês novamente, e hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo, né? Eu quero dividir com vocês algo relacionado ao sentimento de solidão, né? De quando a gente se sente só, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso, e foi engraçado que eu fui pedir um favor para o Joel, meu esposo, e ele que fez a abertura do culto hoje, aí ele me fez um questionamento, eu falei, não, eu não vou falar. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque você vai fazer a abertura e eu vou fazer a pregação e eu não quero influenciar na sua abertura. E mesmo sem compartilhar com ele o que ele tinha me perguntado durante a abertura aqui, como ele estava ministrando para a gente, eu já vi Deus falando e confirmando aquilo que ele já tinha colocado no meu coração para eu dividir com vocês, né? E acho que antes de eu começar aqui, entrar, eu queria deixar muito claro a diferença entre solitude e solidão. Há uma diferença, parece que é a mesma coisa, algumas pessoas até acham que é, mas na verdade são situações diferentes. Quando a gente fala de solitude, a gente está falando de um estado de reclusão voluntário. A pessoa escolheu estar sozinha por um momento, porque ela quis refletir, ela quis ler, ela quis se conectar com a natureza, ela quis se conectar com ela mesma, ela quis fazer um hobby que às vezes ela não tem oportunidade de fazer em determinados momentos, então ela escolheu. Então a solitude é um momento onde você escolhe ficar só por um período, para fazer determinadas coisas, e que geralmente, neste período, ele vai te gerar sentimentos positivos. Ele vai te trazer paz, vai te trazer alegria. E é até importante, né? Eu gostaria até de dizer aqui para vocês que se vocês não têm esse hábito, não têm essa prática, eu acho que é importante. Quando tiver oportunidade, porque vocês podem falar, tá, Celo, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, não dá tempo de parar. Mas, quando você tiver a oportunidade, tem um momento só seu. É importante esse momento só seu, para você se conectar com você, vai te gerar autoconhecimento, vai ajudar ali na sua criatividade. Então, acho que é importante ter esses momentos, sim, de estar sozinho. Mas, lembrando, solitude é um estado voluntário. Você escolhe estar só por um período. Já a solidão é diferente porque é um estado involuntário. Não é que a pessoa quer ficar sozinha, mas ela se sente só. Não é que ela escolheu estar sozinha, mas mesmo acompanhada, mesmo tendo muita gente ao seu redor, ainda assim ela está se sentindo só. Ainda assim ela está com esse sentimento de vazio, de desamparo, que vai trazer sentimentos negativos, vamos dizer assim, que vai trazer angústia, vai trazer tristeza, pode trazer dor. Então, essa é a diferença. Solitude é escolha, solidão é involuntário e vai te gerar esse sentimento de dor mesmo, de tristeza. E assim como a solidão ela pode ser por diversos motivos. Ela pode vir por conta de uma perda, um luto, ela pode vir por um trauma, ela pode vir por conta de um problema de saúde.
E aí você começa a ter esses sentimentos e começa a se sentir só. Então, são também diversos motivos. Ela pode vir também por conta da falta de um relacionamento, ou até por conta de um relacionamento conturbado, abusivo. Então, essa é a diferença. Mas o que eu gostaria de dizer para você nesta manhã é que você não está só. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Deus. É a promessa dele de que você não está sozinho. Oremos? Amém. Pai querido, Pai nosso, Deus amado, nesta manhã, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada ministração, cada louvor, Senhor, cada abraço, cada afeto, carinho recebido nesta manhã, Senhor, porque foi possível sentir a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Obrigada, meu Deus. Nesta manhã eu também te peço, ser conosco, nos acompanha neste momento. Fala conosco nesta manhã, Senhor, pois nós queremos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura com vocês de apenas um versículo, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. A abertura foi falado sobre isso, né? Deus conosco. Essa passagem aqui em Mateus é o anjo falando aqui sobre o nascimento de Jesus. E aí ele fala que a virgem dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel, Deus conosco. E eu acho interessante porque o nome Emanuel, se não me falha a memória, na Bíblia só foram citados 3 vezes. 2 vezes pelo profeta Isaías, lá no livro de Isaías, e 1 vez aqui pelo anjo para falar sobre o nascimento de Jesus. E eu escolhi o texto aqui no livro de Mateus porque o autor ele já nos deu de mão beijada, vamos dizer assim, o que significa Emanuel. Quando Isaías fala, ele só fala que chegará o Emanuel, que nascerá, que virá o Messias, ele se chamará Emanuel. E aqui em Mateus ele diz Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente não teve nem o trabalho de buscar etimologia nem nada, já está muito claro. Então ele está dizendo aqui, Deus conosco. E é interessante porque você pode até falar, mas o nome de Jesus não é Jesus? Não é Emanuel, não chama ele de Emanuel. Mas o nome próprio de Jesus é Jesus. Mas Emanuel faz parte do seu caráter, da sua vida. E a gente consegue observar isso desde lá do princípio mesmo, de Gênesis. E quando eu estava estudando essa mensagem, pensando sobre, eu penso que Deus desenhou. Ele quis desenhar para a gente. A gente não tem o hábito de quando alguém está com dificuldade de entender alguma coisa ou está com alguma dúvida, a gente fala, vou desenhar para você. E aí eu penso que Deus quis desenhar aqui, porque ele já vem falando lá do Antigo Testamento, do início. Eu quero te dar a minha presença, eu quero estar presente, eu estou presente, eu quero que você saiba disso. Eu estou presente, eu estou aqui desde o início. Mas aí, às vezes, a gente dá aquela vaciladinha ali e fala, nossa, eu estou sozinha, até Deus me desamparou. Quem nunca? Quem nunca pensou algo semelhante? E ele está falando, não, peraí, vocês estão com dificuldade? Eu sei que vocês vão passar por dificuldades, eu vou deixar claro para vocês, para que quando chegar naquele momento da dificuldade, você se lembre, eu estou com você. Então, ele vem falando desde sempre, e aqui eu penso que ele desenha nesse sentido, porque ele já vem falando, mas chega aqui no nascimento de Jesus, e literalmente, a gente pode dizer que literalmente Deus estava conosco, estava presente aqui na terra, fisicamente, como um homem. Então, assim,
desenhei. Se tiver alguma dúvida, que fique claro para você, eu estou com você, independentemente da situação. Então, eu acho muito bonito pensar, porque aí eu fico, Deus não é só Deus, não é só aquela autoridade máxima ali e pronto. Não, Ele é Deus conosco. Ele é Deus junto. Ele é Deus próximo. Ele é Deus de relacionamento. É isso que Ele quer. Ele quer relacionamento, Ele quer presença. E aí, quando eu falei que estava desde lá do princípio, quando a gente para pensar e ler lá na Bíblia, a gente vai lá na criação. No período da criação do mundo, Deus fala que a palavra de Deus diz que Ele foi criando cada cantinho, cada pedacinho da terra, cada animal, e chegou um determinado dia que Ele foi lá e criou o homem. E quando Ele criou o homem, Ele olhou, observou e falou: não é bom que o homem ande só. E foi lá e criou um par para o homem, e criou Eva. Então, aqui a gente já começa a perceber que Deus não quer que você se sinta só. Ele quer que você tenha companhia. Ele quer que você tenha relacionamento. E aí a gente caminha mais um pouco na história e chega um momento que Adão e Eva pecam. E aí a palavra de Deus diz que em determinado momento, quando eles entenderam que eles tinham pecado, eles se esconderam do quê? Da presença de Deus. Ou seja, Deus está presente desde o início. Desde o início Ele está ali. Então, pensando, sobre isso, sobre a presença, sobre a manifestação de Deus na nossa vida, de que Ele está aqui, fora essa introdução aqui da criação ali do homem, da mulher, eu peguei 3 histórias, eu quis trazer 3 histórias rapidamente aqui para vocês, para mostrar que Deus ele está presente, para que não reste dúvida. E se restar, Ele desenha de novo, Ele vai mostrar, Ele faz de alguma forma para você não se sentir só. Então, teve um período da história que fala que o povo de Israel estava sofrendo escravidão no Egito. E o que Deus faz? Ele levanta um líder. Ele levanta Moisés, ele chama Moisés para libertar aquele povo do Egito. E aí Moisés, nos seus questionamentos, ele fala: nossa, mas quem sou eu? Como que eu vou ali chegar diante do faraó? Como que eu vou ali libertar todo esse povo que está lá há tantos anos? Quem sou eu? E aí Deus fala para ele: eu estarei com você. Independentemente do que for, eu estarei com você. E aí a gente segue para a segunda história. O povo sai do Egito, o povo consegue a sua libertação e Moisés morre. E aí o que acontece? Precisa de um novo líder para ajudar aquele povo. E Deus, ele levanta Josué. E quando ele chama Josué para ajudar aquele povo a atravessar o Jordão, para ajudar aquele povo a ter estratégias para conquistar a terra tão prometida, aquela terra que eles desejavam, que eles sonhavam, que eles passaram tanto tempo esperando, Deus faz com Josué a mesma coisa que Ele fez com Moisés. E Ele diz assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei, o abandonarei. Então, esta é a mensagem de Deus. Eu estou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. E aí, pensando, nessas 2 histórias, vocês podem, na verdade, estar até se questionando: Eula, mas é fácil. Ali eles estavam falando diretamente com Deus. Deus estava ali falando para eles, ali, eu estou com você. Então é fácil. Quando alguém está aqui do nosso lado, ali é bem fácil. A gente está ouvindo a pessoa confirmando que está com você. E aí foi por isso que eu escolhi uma outra história que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes não vai ser tão claro, tão explícito, mas ele está.
E eu quero dividir com vocês uma história que, pelo menos para mim, ela não é tão falada assim. Foram poucas vezes que eu ouvi sobre esses 3 homens. Eu quero falar sobre a história de 3 homens que desafiaram um rei, que se negaram de se prostrar diante de outros deuses, diante de uma imagem que esse rei criou e falou: agora vocês são obrigados a adorar essa imagem aqui que eu criei. A história relata que o rei Nabucodonosor, ele criou uma imagem de ouro e ele ordenou que, quando uma música tocasse, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem, todos. Só que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Eles não adoraram outro Deus, porque eles confiavam no Deus dele e eles não se prostraram diante de outro Deus. E eles foram denunciados. Chegou um determinado momento que alguém contou para o rei: rei, o senhor não fez um decreto? Não era para todo mundo, quando ouvisse essa música, se prostrar e adorar? Esses 3 homens não estão fazendo isso. E o rei chama eles e fala: vocês, quando ouvir, vocês vão fazer. Eles: não, eu não vou. Aí ele: não vai não? O decreto era: quem não se prostrasse, quem não adorasse, ele ia jogar numa fornalha. E aí o rei, na sua fúria, porque eles desafiaram, falou: não vou me prostrar. Eu já adoro o meu Deus, eu não vou me prostrar diante desta imagem. E aí o rei, na sua fúria, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, de tão nervoso que ele ficou. E aí a história conta que alguns soldados carregaram esses homens amarrados e jogaram eles nessa fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. E a história conta que os soldados que levaram esses 3 homens, eles morreram de tão quente que estava. Só que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não queimaram um fio de cabelo. Um fio de cabelo. E o que eu acho muito interessante e importante dessa história é a fala do rei. O rei, ele fala assim: mas eu não mandei jogar 3? Por que eu estou vendo um 4º homem? Eu joguei 3 e eu estou vendo 4 ali dentro da fornalha. Então, quando eu vejo essa história aqui e eu paro para refletir, eu só consigo pensar no cuidado de Deus, na presença de Deus. Ele estava ali o tempo todo. O tempo todo. E como ele falou para Moisés, como ele falou para Josué, ele também estava ali. Por mais que ele não falou diretamente com esses homens, ele estava presente. Ele não desamparou, ele não abandonou, ele estava ali. Então, eu penso que, sim, desde o início, Deus, ele vinha falando: eu sou presença, eu quero relacionamento. Deus, ele é Deus conosco. Conosco. Não é só comigo, é conosco. É relacionamento. Esses dias a gente estava fazendo um estudo aqui nos nossos encontros e a gente estava falando sobre o Pai Nosso. E a gente foi destrinchando cada item ali, cada frase ali do Pai Nosso, e a gente falava exatamente sobre isso. Deus é comunidade, Deus é comunhão. Não é só para um, não é só para mim, não é só para você, é para todos, é nosso, é Deus conosco, Ele não vai deixar nenhum de fora. A vontade dEle, a palavra diz, a vontade dEle é que todos se salvem. Né? E com essas histórias que eu trouxe aqui nessa manhã, eu convido vocês a refletir 2 coisas. Eu quero que vocês, não precisa ser exatamente neste momento, mas durante a sua semana, nos próximos dias, vocês reflitam
sobre esses 2 pontos. E o primeiro é: você tem se sentido sozinho? Como que você tem se sentido? Se você se sente sozinho, você consegue identificar qual o motivo de você estar se sentindo assim? Por que você está se sentindo assim? Porque, como eu falei no início, pode ser um trauma, pode ser uma perda, pode ser um luto. E nesses momentos, de fato, às vezes, a gente se sente só, mesmo com todo mundo chegando, mesmo com todo mundo abraçando, mesmo com todo mundo perto, a gente se sente desamparado. Então, eu te convido a refletir sobre isso. Se você se sente, qual é o motivo? Porque a vontade de Deus é que você não se sinta só. Ele não quer que você se sinta só. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele e com seus pais. Então, não é se excluir. Eu sei que muitas das vezes, sim, é difícil. Não vou dizer que é fácil, não, que às vezes você está passando por uma situação tão complicada que, de fato, você não quer ver ninguém. Aí você, eu vou entrar na solitude aqui, eu vou ficar sozinho e pronto. E não. Ele quer que você tenha relacionamento, Ele quer que você esteja acompanhado. A palavra também diz que é bom que andem em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, Deus ele vem falando sobre isso desde o início. Seja com Ele, né? Seja um relacionamento com Ele, ou seja com uma outra pessoa, com um par seu. Então, se observe. Tem uma amiga que ela fala assim: eu sempre falo para o meu marido, você me observa. Você me observa, se eu não estiver bem, você me observa, você note como que eu estou. Eu sempre falo isso para ele, eu dou risada e eu acho importante. E é importante a gente se observar e é importante a gente observar quem está do nosso lado. Porque às vezes a gente consegue perceber que a pessoa está mais reclusa, que a pessoa, mesmo que ela esteja no ambiente, às vezes ela está ali mais fechada, às vezes ela está mais quietinha. Então, é importante que a gente se observe a nós mesmos e aos nossos pares. E neste momento assim, de reflexão, de observar como que a gente está se sentindo, é importante também, neste momento, perceber se essa condição ela está persistindo. Porque a gente, não vou negar, a gente vai se sentir só em algum momento. Deus desenhou, eu falei, eu vou desenhar aqui para ver se vocês não esquecem disso daqui. E vai ter um momento que a gente vai se sentir só, e eu acho que isso é natural. Só que a questão é, esse sentimento, ele está persistente? Ele é frequente ou ele é esporádico? Então, isso é importante observar. Porque se ele é um sentimento que está ali no seu dia a dia, o tempo todo, você está com essa sensação de tristeza, de dor, de desamparo, estou sozinho, é importante observar, porque se tiver assim, gente, a gente não pode negar, a gente está num mundo que a gente sabe que tem diversas questões de saúde mental, e o sofrimento, né, essa dor, essa tristeza, ela pode gerar um gatilho na gente que pode causar algum distúrbio mental. E aí a gente não vai poder negar que, neste momento, se chegar a esse ponto, você vai precisar da presença também de um profissional. Então, é importante essa reflexão. E o segundo ponto que eu gostaria que vocês refletissem também é como você sente a presença de Deus. Você consegue identificar quando Deus está com você? Quando Ele está falando com você? Você consegue perceber isso? Se alguém te perguntar, mas Deus não fala, Deus não está aqui fisicamente, não é mais que nem no Antigo Testamento que Ele vinha e falava diretamente com a pessoa. Então, você consegue
responder como que você sente a presença de Deus? Você consegue identificar? E aí eu paro para pensar que neste momento cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência única. Ela pode ser semelhante no sentido da ação ali, de como que você identifica, mas cada um sente de uma forma única. Então vai ter gente que vai sentir a presença de Deus no momento da oração. Que ela está ali falando com Deus, se expressando com Ele, dialogando com Ele, ela vai sentir a presença de Deus. Vai ter pessoas que vai sentir a presença de Deus no momento dos louvores. No momento de uma música, de um cântico. E às vezes nem é aquele canto que a gente tem aqui na igreja, que a gente tem o hábito de louvar aqui dentro. Às vezes você vai estar ouvindo uma música e você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir Deus falando com você. Tem pessoas que vai sentir a presença de Deus dançando. Dançando, se alegrando. A palavra de Deus diz que Miriam dançou. Então, eles tiveram ali uma vitória. Ela estava ali dançando, ela estava sentindo a presença de Deus, ela estava se divertindo com Deus, ela estava agradecendo, dançando. Então, vai ter gente que vai sentir dessa maneira. Vai ter gente que vai sentir a presença de Deus na leitura. Lendo a Bíblia, lendo um outro livro. E ela vai sentir Deus falando com ela. Vai ter gente que vai sentir a presença de Deus quando ela estiver com uma boa companhia, quando ela estiver com um amigo do lado, quando ela estiver numa conversa boa, aquela troca de risada, às vezes aquela conversa afiada ali que a gente fala, só quero ir, só quero me divertir. Vai ter gente que vai sentir a presença de Deus neste momento. Então, é importante que você consiga identificar, que você consiga saber e sentir. Porque quando o momento vier, aquele momento de que você está se sentindo só, às vezes você sente ali, é importante você sentir todos os sentimentos, a tristeza, pode sentir. Mas depois você vai lá e fala, mas Deus está comigo e eu vou me achegar a Ele. Eu vou me relacionar com Ele. Eu não vou ficar aqui sozinho. Eu vou me achegar a Ele. Eu vou, da maneira que eu sinto Ele, é o que eu vou fazer agora. É o que eu estou precisando. Aí pode entrar a solitude. Eu quero ficar aqui sozinha neste momento, porque eu vou me conectar com Deus. Eu vou me conectar comigo também. Então, observe, note, reflita de como que você sente a presença de Deus. É até interessante quando a gente tem algumas conversas aqui durante os estudos, o pessoal compartilha suas experiências e tem gente que fala, às vezes eu nem dobro o meu joelho ali para orar. Eu oro quando eu estou lavando a louça, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou dirigindo, quando eu estou no ônibus. Então, está vendo como cada um tem a sua experiência? Cada um tem a sua forma? Então, identifique ali a forma que você sente a presença de Deus. Porque se o momento da tristeza, da solidão vier, você sabe o que fazer. Porque eu penso que Deus, ele é o nosso Pai. E Ele fala, eu sou o Pai Nosso aqui, ó, Pai Nosso. E Ele está ali disponível o tempo todo. E aí eu fico imaginando, neste momento, assim, quando eu estou abatida ou quando eu percebo que alguém está, eu fico imaginando Deus ali, Ele está presente. E aí quando a pessoa percebe e vai até Ele, eu fico imaginando aquela cena quando o pai ou a mãe está fora, e aí chega e o filho escuta o portão... Criança, né, gente? Vamos, a inocência. Aí vamos na inocência. Por isso que é bom a gente voltar ali, ter essa sensibilidade, essa inocência da criança. Porque aí, quando escuta o pai chegando, a mãe chegando, sai correndo, larga tudo, se joga no braço e dá aquele abraço gostoso, olha no olho. Às vezes o pai roda, a mãe roda e se diverte. Deus está ali. Ele está esperando para esse encontro. Ele está te esperando para este momento.
E às vezes a gente fica ali só quietinho, fechado, e Ele está aqui, tô do seu lado. Eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre esses dois pontos, né? E ainda falando, né, sobre a presença de Deus, para deixar bem claro, eu gosto de pensar que, para ficar bem fácil de identificar a presença de Deus, eu penso quando Deus fala, a palavra de Deus fala lá em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. A palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ficou fácil, né? Está sentindo isso? Está sentindo o fruto do Espírito? A presença de Deus está aí. Está aí. E, para finalizar aqui, já caminhando para o final da mensagem, eu quero só relembrar aqui o contexto histórico de quando o nome Emanuel foi citado. O contexto histórico, quando Isaías trouxe a profecia de Emanuel, o povo eles estavam vivendo uma grande crise política, social e até mesmo espiritual, porque o império assírio estava ali assolando eles. Então, eles estavam num momento de dificuldade. E quando o anjo vem com a notícia do nascimento de Jesus, o povo também estava passando por dificuldade. O povo também estava sofrendo com a dominação do Império Romano. Então, eu quero dizer que, sim, a gente vai ter dificuldade. A gente vai passar por momentos conturbados e que parece que a gente está sozinho, mas Ele está ali. E eu trouxe um outro versículo que fica lá em João 16:33, que diz parte, né, deste versículo. Jesus diz assim: neste mundo vocês terão aflições. E aí, às vezes, a gente usa só, né, tem muita gente que usa muito esse versículo. Está passando por alguma dificuldade, aí você vai lá e fala: não, Jesus disse, neste mundo a gente vai ter aflição. E esquece o outro pedacinho. O outro pedaço do versículo diz assim: contudo, tenham ânimo. Não é só vocês terão aflição. Não, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, por mais que a situação ali, eles estavam passando por esse momento de dificuldade, ele veio com essa promessa: Deus conosco. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Eu não abandonei vocês, eu não desamparei vocês. Então, essa promessa, eu só quero reforçar aqui para finalizar, é que a promessa ela não veio na forma de que vocês não vão passar por dificuldade. Vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, vocês não precisam se preocupar com nada que eu já resolvi tudo. Não. Vocês terão aflição. Mas a promessa ela veio dizendo que, independentemente da situação que tiver, eu estou com você. Eu estarei com você. E se a gente pega aqui o livro de Mateus, para fechar aqui, eu acho muito interessante, quando a gente estuda aqui o livro de Mateus, o primeiro capítulo ali, bem no início, é Jesus chegando. É o anúncio do nascimento dele. É ele chegando e dizendo: Deus conosco, eu estou aqui. E quando a gente finaliza ali o livro de Mateus, é Jesus permanecendo. Por mais que, né, Jesus morreu, né, tem todas essas histórias dentro desse livro, ele ressuscitou, né, mas é Jesus permanecendo. E ele diz assim lá em Mateus 28:20: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu quero orar com vocês. Pai querido e amado,
Nesta manhã, Senhor, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por esta mensagem, por esta promessa, por o Senhor estar conosco e dizer e reafirmar que estará conosco em todos os momentos. Senhor, eu te peço que a gente não esqueça disso. Eu te peço, Senhor, que nós possamos lembrar de Ti em todos os momentos da nossa vida, seja naquele momento de dificuldade, seja no momento de alegria, porque muitas das vezes a gente acaba só lembrando no momento da dor, da dificuldade, mas nós também queremos lembrar de Ti no momento da alegria, da comunhão e celebrar e dançar contigo, cantar contigo, celebrar a Tua presença em todos os momentos. Senhor, a minha oração é que nós não venhamos nos sentir só, mas se esse momento chegar, meu Deus, eu te peço que a gente lembre deste momento de que Tu és Deus conosco, que Tu és o Deus que acompanha, que Tu és o Deus que está presente em qualquer situação e que a gente nunca se esqueça. Emanuel, Deus conosco, que nós não estamos só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe.